Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho, e o texto ou tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Fidelidade aos Mandamentos de Cristo. Principalmente como adventistas do sétimo dia, nós valorizamos muito os mandamentos de Deus. Entendemos que em toda a Bíblia, os mandamentos de Deus continuam em vigor. Não houve uma ruptura com um plano que tenha fracassado no Antigo Testamento para que no Novo Testamento um novo plano seja estabelecido. O plano sempre foi o mesmo, salvar a humanidade. No contexto do Antigo Testamento, o plano para alcançar as pessoas era através da nação de Israel. A nação de Israel acabou rejeitando esse mesmo plano, mas o Israel continuou. Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer que a igreja é a continuidade de Israel. O verdadeiro Israel é a igreja de Deus, que aceitou o propósito de Deus e se colocou à disposição de Deus para poder alcançar pessoas em todas as raças, tribos, povos e nações. O Senhor Deus pretendia fazer isso no Antigo Testamento, no tempo de Israel, atraindo as nações para o estilo de vida e para as bênçãos que ele derramaria sobre Israel. Como Israel não quis isso, o que vai mudar no Novo Testamento é a ênfase. Ao invés da igreja esperar agora que as pessoas venham até ela, a igreja é enviada até as nações, tribos, línguas e povos para poder dar a conhecer aquilo que é a mensagem de Deus. Mas uma coisa é fato, o Senhor Deus tem o mesmo plano. No contexto do Antigo Testamento, o Senhor Deus deu as suas leis. E essas leis, elas continuam em vigor no Novo Testamento. Nós somos muito prontos em dizer, em citar, por exemplo, as palavras de Cristo Jesus, de que aquele que me ama, então, obedecerá meus mandamentos. E o texto bíblico é claro a respeito disso. Aquele que realmente ama Cristo Jesus tem que guardar os seus mandamentos. Aliás, João vai falar a respeito disso, que aquele que diz que o ama, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora, eu quero só dizer uma coisa a você, que quando Jesus fala a respeito dos seus mandamentos no Evangelho, e ao mesmo tempo quando João vai falar sobre os mandamentos de Deus na sua carta, o que ele está mencionando de forma bem clara é que todos nós fomos chamados por Deus para sermos obedientes aos seus mandamentos. E os mandamentos não são apenas os 10 mandamentos do Decálogo. Não são apenas os 10 mandamentos, o não terás o Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Não foi isso. Não, isso não é apenas... esses não são apenas os mandamentos que Deus nos colocou diante de nós. Existem outros mandamentos do Senhor. Como, por exemplo, quando o Senhor Deus olha para os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Isso também é mandamento do Senhor. Não há nada mais imperativo do que a ordem de Cristo Jesus: ide, vão por todo mundo, alcancem cada nação, tribo, língua e povo. Vocês devem ir. Isso também é uma ordem, um mandamento do Senhor Deus. E Cristo Jesus foi claro ao mencionar que aquele que o ama guardará também os seus mandamentos. Inclusive os mandamentos que pressupõem um envolvimento total e completo dentro da missão de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos alguns textos. E existem alguns textos que vão aparecer no nosso guia de estudos hoje, mas que eu gostaria de mencionar apenas um, de 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Onde Pedro mencionou que nos últimos dias, esse é o contexto do capítulo 3, surgiriam muitas pessoas dizendo: onde está a promessa da vinda de Cristo? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas continuam na mesma, nada mudou. E no versículo 9, Pedro vai explicar a razão pela qual o Senhor Jesus ainda não voltou. Ele vai dizer: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Antes, ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro vai mencionar que a razão pela qual o Senhor Jesus ainda não voltou é porque ele tem paciência conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Bom, todos chegarão ao arrependimento? Nós sabemos que não. Por quê? Porque nós somos livres para poder escolher o caminho que nós trilharemos. E Jesus deixou claro que existem apenas 2 caminhos. Um deles leva para a salvação e vida eterna e o outro para a perdição e morte eterna. Quem é que vai escolher o caminho? Nós vamos escolher o nosso caminho. Eu vou escolher o meu.
Não posso escolher o caminho para minha esposa, não posso escolher o caminho para minha filha, não posso escolher o caminho para meu filho. Eles vão ter que usar o seu livre-arbítrio para poder escolher por si só. Eu posso escolher por mim. Mas cada vez que uma pessoa acaba deixando de lado o mandamento do Senhor, ela está, de alguma maneira, seguindo pelo caminho que o levará para perdição e morte eterna. Mas só queria te lembrar que o caminho do Senhor, ou o mandamento do Senhor, andar pelo caminho do Senhor, pressupõe envolvimento na missão de Deus. O Senhor Deus ainda não voltou, por quê? Porque Ele quer alcançar a todos. E geralmente quando nós lemos esse texto, nós pensamos em quem? Nós pensamos naquelas pessoas que estão vivendo nas trevas do pecado, nós pensamos no pecador aberto e que está mesmo na lama do pecado. Nós pensamos nesses. Pensamos no assassino, no adúltero, no mentiroso, no cobiçador. Nós pensamos nesses. Mas na verdade, esses com certeza, se não se arrepender dos seus pecados, irão realmente para a destruição do fogo eterno. Mas junto com eles, muitos outros que guardaram o sábado de Deus, muitos outros que honraram pai e mãe, muitos outros que não adoraram imagens, muitos outros que não mataram, não roubaram, não adulteraram, não cobiçaram nada de ninguém, também irão para o lago que arde com fogo e enxofre. Por quê? Porque também negligenciaram o mandamento de Deus que diz que nós, uma vez alcançados pela graça de Deus, nós devemos ir até aqueles que estão perecendo nas trevas do pecado. Isso também é mandamento do Senhor. E quando amamos o Senhor, nós vamos ser fiéis a todos os seus mandamentos, não apenas a alguns. Eu fico triste quando vejo algumas pessoas que se detêm tanto na vida religiosa, mas acabam se esquecendo do amor ao próximo. Lembre-se que quando Jesus veio aqui a essa terra, ele encontrou um grupo muito grande de religiosos, um grupo muito grande de pessoas que queria porque queria fazer tudo certinho. Eles faziam longas listas do que podia ser feito, do que não podia ser feito e obedeciam essas coisas todas. Um jovem que fazia isso chegou até Jesus, Mateus capítulo 19 vai falar sobre ele. Ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse assim: guarde os meus mandamentos. Ele disse: Senhor, quais? E Jesus cita alguns deles e ele fala: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha infância. E aí, Senhor, estou bem então? E Jesus olha para ele e diz: mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. Em outras palavras, Jesus detectou na vida daquele rapaz que o amor dele estava destinado ou estava direcionado para aquilo que ele possuía. Ele tinha uma vida religiosa, ele era um indivíduo que conhecia a palavra de Deus, ele guardava alguns mandamentos de Deus, mas os mandamentos que diziam respeito ao amor ao próximo, e amar ao próximo pressupõe não apenas deixar de fazer coisas que vão machucar o próximo, mas ao mesmo tempo ser proativo, de levar a salvação até o próximo. Quando deixamos de amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos deixando de cumprir os mandamentos do Senhor. E aquele que não guarda os mandamentos de Deus, aquele que diz que o ama, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você quer saber o lugar para onde vão os mentirosos? Dê uma olhada em Apocalipse 21. O texto é claro ao mencionar: mas quanto aos mentirosos, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre. Junto com os adúlteros, junto com os feiticeiros, junto com os assassinos, junto com todo tipo de pessoas que cometem iniquidades e pecados. Você pode ter uma vida religiosa, mas se não tem envolvimento com a missão de Deus, se não se preocupa com os outros, você está deixando de lado o mandamento do Senhor. Porque o Senhor ainda não voltou. Interessante que Pedro podia dizer assim: o Senhor ainda não cumpriu a sua promessa porque ele está esperando o pessoal parar de matar, roubar, adulterar, cobiçar o que é do outro e assim por diante. Mas ele vai dizer: o Senhor ainda não voltou por uma razão, porque ele tem paciência convosco. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A paciência de Deus é tanto com aquele que é o pecador empedernido, aquele que está envolvido no pecado até o pescoço, na lama do pecado até o pescoço, como também ele tem paciência com os crentes, com os cristãos, que sabem tanta coisa, mas que não compartilham aquilo que receberam de Deus com os demais. Se você quer ir com Cristo para o céu, precisa ser alcançado pela sua graça. E quando a graça de Cristo te encontra, você vai demonstrar isso, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo da lei dos profetas. Foi isso que Jesus disse. Portanto, eu queria te desafiar hoje a ser um bom guardador dos mandamentos de Deus. Não apenas os 10, mas todos. Eu quero orar contigo.
Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque nela descobrimos o grande desafio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Obrigado que o Senhor tem paciência conosco. E te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos guardar os seus mandamentos, inclusive o mandamento de ir e pregar o teu evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, no poder e força do Espírito Santo. Nos colocamos à tua disposição, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu estudo a lição. E você?